Os bauruenses somam 40 milhões de reais em dívidas e a gente fala de um dos vilões do endividamento. Compras por impulso. As tentações são muitas, mas com medidas práticas é possível manter as contas em dia. Na entrevista de hoje, o pró-reitor de pós-graduação da Unesp comenta os resultados do primeiro fórum que reuniu em Bauru todos os coordenadores dos programas de pós da universidade. Está no ar o Unesp Notícias desta sexta-feira, 23 de junho. Boa noite. A gente começa esta edição falando de dívidas. As dos bauruenses somam cerca de 40 milhões de reais. O hábito do brasileiro de pagar parcelado e a compra por impulso são alguns dos vilões desse endividamento. Nem precisa procurar muito. É só andar por aí e ser bombardeado com ofertas, promessas de pagamentos facilitados e sugestão de compras. É difícil resistir a tanta tentação do comércio. Uma pesquisa nacional mostrou que 3 em cada 10 brasileiros compraram algo que não precisavam no último mês. Um dos principais vilões é o cartão de crédito e suas facilidades. Aí no final do mês, o bolso aperta, a conta não fecha e vem a dor de cabeça. A consequência é a inadimplência, mais conhecida como nome sujo na praça. Os bauruenses conhecem bem essa realidade. A dívida da população com empresas associadas à Câmara dos Dirigentes Lojistas de Bauru chega a 40 milhões de reais. Mais de 34 mil bauruenses estão negativados. São 50 mil dívidas ativas ou quase 2 por devedor. Muitas dessas dívidas estão ligadas às compras por impulso. Tem devedores que até usam o nome de um amigo ou familiar para não ficar sem consumir. A pessoa vai até a loja, se tem o nome limpo, efetua a compra sem mesmo questionar se tem condições de fazer o pagamento ou não. Existe o perfil das pessoas que estão cadastradas, são inadimplentes e trazem uma terceira pessoa para fazer a compra em seu nome. Nas ruas, os consumidores estão cautelosos para não se endividarem. Tenho procurado aprender a comprar o necessário, mas depende. Só compro se tem dinheiro, não uso nem cartão. A senhora não tem cartão? Não. Tudo à vista? Eu procuro comprar à vista e controlar, né? Se alguém, algum familiar, algum amigo tiver com o nome sujo e pedir para a senhora, me presta o nome para comprar lá, a senhora ajuda ou não? Não, de jeito nenhum. Fala que eu também estou com o nome sujo. Eu faço isso porque não dá, né? Se a pessoa depois não paga, na hora de vir emprestar é bonzinho, mas depois não paga, e aí? Segundo a economista, o modo de vida do brasileiro, as leis e até as empresas têm uma parcela de culpa nessa acumulação de dívidas. Você vai comprar qualquer produto numa loja, principalmente eletrônicos, o preço à vista é o mesmo parcelado. Então eles te fazem se encaminhar para o parcelado. Existe uma característica, no caso jurídica aqui no Brasil, de que eles favorecem os devedores. Se você ficar inadimplente durante um bom tempo, a própria empresa entra em contato te oferecendo descontos de 60%, 70% para você quitar a tua dívida. Então, o que o brasileiro pensa? Bom, se eu não conseguir pagar, lá na frente eu acerto, eu renegocio essa dívida e pago com desconto. A Fabiola é um bom exemplo de consumidora compulsiva. Essa sapatilha só foi usada uma vez. E esta outra aqui, com lacinho, nunca saiu da caixa. Normalmente, quando eles colocam que no cartão de crédito a promoção também entra, não vai alterar o valor. Então, acabo comprando, porque é uma coisa assim, é 50% de desconto. Você fala, não posso perder isso. E acabo comprando, mesmo sem a necessidade, mas só por comprar, só por ter aquele item, mesmo que desnecessário. A auxiliar de ensino chegou a comprometer quase 80% do salário com a fatura do cartão de crédito. O descontrole financeiro forçou Fabiola a assinar acordos para limpar o nome e até pedir dinheiro emprestado da mãe. A solução encontrada foi radical. No mês passado eu acabei entregando todos os cartões para minha mãe, porque eu sabia que mesmo se eu decidisse não usar, mas estivesse na bolsa, eu ia acabar usando em algum momento. Hoje, mais consciente, Fabiola fez um financiamento de um carro e paga sem apertos, embora admita que o veículo já poderia ser dela. Se eu pegasse o valor que eu já gastei em cartão de crédito nos últimos 12 meses, eu pagaria o carro à vista.
Para você não ficar no aperto, especialistas indicam não gastar mais que 30% do salário líquido com compras e prestações. Outro cuidado é o de não pagar somente o valor mínimo da fatura do cartão. Anote também todas as despesas fixas e se planeje para quitá-las. E antes de sair comprando, é preciso somar o valor de todas as parcelas já assumidas. O brasileiro ele não soma as parcelas, ele vê o valor de cada parcela. Ah, são R$50, eu consigo pagar. Só que ele esquece que ele já tem 4, 5 carnês de R$50. Então você precisa somar todos esses carnês para verificar qual é o valor total disso no seu orçamento. Fim de semana sem chuvas e com temperaturas amenas. Os detalhes na previsão do tempo. Uma massa de ar seco e frio impede a formação de chuvas sobre o estado de São Paulo nos próximos dias. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 56%. Os ventos sopram a 10 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 14 graus. À tarde, a temperatura subiu para 25. No sábado, a mínima deve ficar em 13 e a máxima em 26 graus. Depois do intervalo, vamos receber o pró-reitor de pós-graduação da Unesp, o professor João Lima Santana Neto. Ele fala sobre o primeiro fórum de pós-graduação da universidade, realizado ontem e hoje no campus aqui em Bauru. Voltamos num instante só. Nós falamos aqui no Unesp Notícias do primeiro fórum de pós-graduação da Unesp, com o tema Participação, Inovação e Excelência. O evento começou nesta quinta e vai até hoje e reúne todos os coordenadores de programas da pós-graduação recém-eleitos da universidade. Para fazer um balanço do encontro, recebemos hoje em nosso estúdio o pró-reitor de pós-graduação da Unesp, o professor João Lima Santana Neto. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui e espero que a gente possa conversar um pouco sobre esse problema sério que nós estamos enfrentando, né? Mas que a gente tem soluções para um futuro próximo. Tá certo. Esse encontro é pioneiro, foi uma iniciativa dessa atual gestão. E qual que foi o principal objetivo e ele foi atingido ao longo desses 2 dias? Na verdade, no passado já houve encontros de coordenadores, né? Mas eles eram muito focados só no coordenador. E nessa atual gestão nós optamos por fazer um fórum para convidar todos os agentes e atores que estão envolvidos na pós-graduação. Então nós convocamos todos os 149 coordenadores de programas, o pessoal técnico-administrativo que lida com os programas, convidamos também a comissão assessora da pró-reitoria e o pessoal de assistência técnica, de informática. Então ele é bem mais amplo, né? Porque a gente quer envolver todo mundo num objetivo comum, que é o de aumentar e melhorar a eficiência e a excelência da pós-graduação da Unesp. O evento busca um alinhamento, né, entre os cursos de pós-graduação. E em busca de quais metas, professor? Quais serão os principais desafios nesse momento da universidade em relação à pós? Então, nós estamos vivendo um momento bastante interessante, né, de repensar a pós-graduação, porque é uma nova gestão que assume a reitoria com novas ideias. E é um momento da gente tentar implementar dentro da nossa universidade alguns valores e alguns conceitos que são fundamentais para a gente trazer a Unesp para o século XXI. Infelizmente, nós já ingressamos no século XXI faz algum tempo, mas a Unesp ainda está parada no século XX. Isso significa que, primeiro, nós temos que construir uma universidade que seja mais participativa, nós precisamos incorporar ações de inovação, de empreendedorismo, e nós precisamos nos internacionalizar, porque hoje não se faz pesquisa, não se faz ensino que não seja dialogando com o mundo, né? Os aspectos internacionais são fundamentais. E nesse sentido é muito importante porque a CAPES, que é quem financia a pós-graduação, né, no Brasil, ela está abrindo agora um grande programa chamado Mais Ciência, Mais Desenvolvimento, que está entrando no lugar do antigo Ciência Sem Fronteira, em que ela vai alocar os recursos agora para a universidade, e a universidade é que vai gerir os recursos e implementar a sua estratégia de internacionalização de forma autônoma. Então isso é um enorme ganho. Então todas essas questões que foram debatidas com os coordenadores, né? Ou seja, o que nós pensamos para esses 4 anos, qual é a meta que a gente quer atingir e que nós gostaríamos que os coordenadores participassem ativamente do caminho para se chegar e se atingir essa meta.
Esse momento de crise, de restrição orçamentária, ele deve ser visto de que forma? Qual deve ser a postura dos coordenadores de pós-graduação em relação a esse momento crítico da nossa economia e política também? É verdade, o momento é bastante delicado, mas o mais importante é que a gente consiga implementar os programas essenciais e prioritários. Por isso que eu disse, a crise é sempre um bom momento de a gente também rever o nosso papel e rever a universidade nesse país. E no caso da Unesp, nós temos boas possibilidades de aproveitar essa crise para fazer um enxugamento da nossa universidade. Né? Existem ainda gorduras que podem ser cortadas. E isso só existe quando a gente tem crise. Porque quando está tudo bem, está todo mundo acomodado. Né? Quando você tem uma crise e você começa a ver que está faltando dinheiro aqui ou que está faltando uma infraestrutura ali, esse é o momento de a gente pensar, mas nós precisamos mesmo disso? Nós estamos realmente precisando de mais professores? Ou se nós temos um número de professores suficiente para dar conta dos programas? A questão realmente é a falta de pessoal ou é um problema organizacional? Se a gente reestruturar a pós-graduação, nós conseguimos com mais eficiência, termos programas de maior qualidade e não necessariamente crescer quantitativamente. Né? Uma preocupação importante, o reitor o professor Sandro Valentini disse ontem na reportagem que exibimos, é com a qualificação desses cursos. Né? Exatamente. Que a Unesp tem grande quantidade, mas a preocupação agora é atingir os níveis de excelência. Uhum. Então, essa é uma questão muito importante no caso da Unesp, porque como nós somos distribuídos territorialmente, isso não facilitou no passado que a gente pudesse organizar a nossa pós-graduação de uma maneira integrada. Então nós temos muitos grupos da Unesp de excelente qualidade, mas que por conta da distância não trabalham juntos. Nós temos muitos programas que trabalham mais com a Unesp, com a USP, com a Unicamp, do que com outros colegas da própria Unesp. Então a gente quer favorecer esse ambiente, a gente quer criar um ambiente de maior integração, e quando essa maior integração acontecer, é óbvio que, necessariamente, os programas de pós-graduação vão receber uma nova proposta de trabalho, uma nova cultura acadêmica e buscar essa integração. Isso certamente vai trazer mais qualidade, mais excelência. Para a gente concluir, professor, agora à tarde foram tiradas propostas, né, de todos que participaram desse encontro. Elas devem ser consideradas e colocadas na medida do possível em prática ao longo da sua gestão? Exatamente, esse foi o maior objetivo. Né? Como você disse, os coordenadores acabaram de ser eleitos. Então, foi muito importante a gente ter tido esse encontro, porque, primeiro, a gente afinou a nossa política da reitoria com o que a gente espera dos coordenadores. Por outro lado, nós chamamos os coordenadores a debater com a gente o que é prioritário e quais serão os aspectos mais importantes que a gente vai desenvolver nesses próximos anos. E, por fim, a gente buscar uma integração e uma conversa e um diálogo que favoreça essa relação da reitoria com os coordenadores para mostrar que todos nós estamos trabalhando juntos. Um trabalho coletivo e um trabalho que vai ter sucesso se todos se envolverem na justa medida. Né? Certo, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite aos telespectadores. Boa noite. O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas ainda tem uma dica cultural para hoje. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, o cantor Ed Mota faz show no Teatro Municipal. A apresentação será no estilo intimista, só com guitarra e piano. No repertório, clássicos como Colombina e Fora da Lei, além de canções de outros artistas da MPB. Os ingressos custam a partir de R$30. A gente se despede com um trechinho de Ed Mota interpretando Ainda Lembro, de Marisa Monte. Uma ótima noite para você, até segunda-feira. Tchau! Ainda lembro do que passou. Eu vou ser em qualquer lugar. Dizendo onde você for, eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Eu era, mesmo triste, eu tava feliz. E acabei acreditando em ilusões. Eu não pensava em ter, em esquecer.